Olá! Hoje nós vamos realizar uma live sobre controle ou comando. O que é melhor? Nós vamos primeiramente identificar as origens dessas questões internas, a origem desse famoso dilema. Então, primeiramente eu dou as boas-vindas a quem está entrando aqui, Sol, Si, sejam muito bem-vindas. Quem quiser pode convidar também as amigas, os amigos, pessoas que tenham interesse para saber cuidar um pouquinho melhor desse seu aspecto interno, desse universo emocional que é tão vasto, tão rico, tão precioso. Então, vamos primeiramente compreender essa origem. Então, tudo surge quando na nossa fase de molde, na nossa primeira infância, nós percebemos que as nossas demandas internas não foram supridas. Então, necessidades básicas, de necessidades emocionais básicas, deixaram de ser atendidas. Então, eu trouxe aqui uma lista dessas emoções primitivas, ou seja, as primeiras emoções que o ser humano tende a vivenciar, e quando falta o suprimento emocional, ou seja, quando a criança buscava ter atendidas essas suas demandas, essas suas necessidades, o seu adulto, seja ele pai ou a mãe, não teve a disposição ou não tinha o recurso necessário, não conhecia, não sabia, não podia oferecer aquilo que a criança buscava. Então, a primeira ferida emocional é a ferida da rejeição. E a necessidade consiste na validação, ou seja, a criança precisa sentir que o adulto dela chega e eu vejo você e valido quem você é. Ou seja, ela tem a necessidade de ser vista, de sentir que ela simplesmente existe. É muito primitivo. Então, isso vai desencadear ao longo da nossa vivência, da nossa experiência enquanto adultos, que nós precisamos constantemente que alguém nos olhe, que alguém veja aquilo que nós somos ou que nós estamos fazendo e diga: puxa, que bacana, parabéns, você dá conta. Nossa, que interessante isso que você está fazendo agora. Então, eu busco constantemente o olhar do externo, como se fosse a criança dizendo: mamãe, papai, olhe para mim, você pode, por favor, me ver nesse momento? Então, na sociedade atual, é muito comum nós vermos num ambiente crianças brincando, fazendo algo, querendo atenção, querendo o lúdico muitas vezes, e os seus adultos ali perto ocupados, ora fazendo uma coisa ou outra, ou até acessando telas. Aquela criança vai constantemente alimentando aquela sensação de eu estou incomodando, eu não tenho lugar aqui, eu não pertenço a esse espaço, eu sou um estorvo. Então, olhar onde teve origem essa ferida. Não quero dizer que o adulto que cuidou de você rejeitou você porque quis, mas muitas vezes o contexto fez com que você sentisse que essa emoção foi ficando forte, a emoção da rejeição. Isso surge lá na nossa primeira infância. Depois, a segunda ferida emocional, que é a ferida do abandono. E a sua consequência é a necessidade de acolhimento, a necessidade que eu tenho de constantemente alguém olhar para mim e dizer: poxa vida, eu acolho você, eu acolho a sua demanda, a sua necessidade, eu acolho a sua dor. Então, essa necessidade, como se fosse de um abraço constantemente, ela faz muita falta para quem tem a ferida do abandono ainda não tão bem tratada. Mesmo que já tenha olhado para ela em algum contexto, mas ela ainda sente que falta esse acolhimento. Então, eu vou buscar isso fora. Você pode acolher a minha demanda? Você pode prestar atenção aqui no que eu estou fazendo? Você pode dar importância para isso? Olha para cá, olha para o que eu estou fazendo, olha para mim e valide. Além de validar que a ferida da rejeição, acolha. Então você vai somando feridas. Vem primeiro a rejeição, depois o abandono. Então, ora eu sinto que me rejeitam, eu não pertenço a esse contexto, ora que eu não tenho relevância, que eu não tenho importância dentro desse contexto. Já a terceira ferida emocional é a ferida da manipulação. Então, a consequência é a necessidade de acolhimento, de amparo, de aceitação. Então, você veio da ferida da rejeição, passou pela ferida do abandono e agora você quer ser aceita do jeito que você é.
Ferida da manipulação, ela surge quando a criança entende que ela precisa ser ou fazer algo para que seja digna de ser amada, digna de amor. Então, vou para a vida constantemente buscando agradar. Eu quero ser aquela pessoa agradável. Eu evito me indispor. Eu evito manifestar a minha verdade, a minha vontade, manifestar quem eu realmente sou. Então, eu primeiro vou observar o contexto, olhar o ambiente e perceber: corro o risco de ser aceita aqui ou não? Será que a minha opinião será autorizada? Será levada em consideração? Será uma boa opinião? Se não for, a tendência é que aquela pessoa nem se manifeste, né? Porque ela precisa muito dessa sensação do eu sou aceita do jeito que eu sou. Então ela vai buscar essa aceitação, ela vai se moldar como água, ela vai tomar o formato do recipiente que estiver disponível para ela. Então não adianta você tentar forjar um contexto, forçar-se a caber em determinadas situações, se aquela não é a sua verdade, se aquilo não é genuíno, legítimo para você. Mas lembre-se, nós estamos falando de feridas emocionais muito primitivas. E muitas vezes isso sequer vem para a nossa consciência. Acontece, é um comportamento recorrente, é como se você estivesse em looping eterno. Então você faz, toma a atitude e repete várias vezes, porque o olhar ainda está voltado para o externo. Depois, a próxima ferida é a ferida da humilhação, onde eu busco o quê? Concordância. Como ela surgiu no momento em que a criança começa a perceber que saem fluidos do seu corpo e sentiu que aquilo não era muito bem-vindo, ela só quer que concordem, que olhem para ela e digam: eu concordo com o que vem de você. Sem julgamento, sem que digam para ela que vem de você é bom ou ruim, o que vem de você é apropriado ou inadequado, ela só quer concordância. Ela quer que alguém olhe para ela e diga: ok, aconteceu, continuamos, próxima atividade, próxima função, sem fazer grandes alardes. Desencadeando num adulto que tem essa ferida muito profunda, muito expressiva, que ele tente internamente, o tempo inteiro, sentir que é adequado, que aquilo que faz é o melhor, que é apropriado. Então, são aquelas pessoas mais criteriosas, mais sistemáticas. Se elas correrem o mínimo risco de que aquilo que elas fazem dê errado, possivelmente elas não farão. Ou se elas forem elencadas para fazer alguma coisa, elas vão se esforçar, se engajar, dar o seu melhor, demorar muito mais tempo do que normalmente levaria, para garantir que o que sai dela, que o que é feito por ela, é digno de aceitação. Essa ferida é tão profunda, né? A ferida da humilhação, onde a pessoa só quer que aceitem ela ou o que vem dela do jeito que ela é. Depois, nós temos a quinta ferida emocional, que é a ferida da traição, onde a pessoa vai buscar a segurança. Tudo que ela precisa sentir é que existe um lugar para ela naquele contexto. Não só no mundo, mas naquele sistema familiar, naquele grupo de pessoas. Então, ela vai sempre procurar ser a melhor naquilo que ela faz, para garantir que ela chegue em primeiro lugar, um dos primeiros lugares, e que tenha um lugar no pódio para ela. Então, essas pessoas tendem a ser muito competitivas, porque elas precisam se sentir seguras. Elas precisam sentir que, depois de ter feito algo, haverá sim um lugar de destaque esperando por ela. Tudo que essas pessoas querem é apenas segurança. Então, vamos relembrar as 5 feridas e as suas consequências? A ferida da rejeição, que nos promove, ou melhor, que nos impulsiona a buscar constantemente a validação. A ferida do abandono, onde nós queremos o acolhimento, pode se encarar como o abraço, né, o acolher. Depois, a ferida da manipulação, que busca a aceitação. A ferida da humilhação, que busca concordância, ou seja, concordarem comigo, concordarem com o que eu já sou. E, por fim, a ferida da traição, que busca a segurança. Então, agora, o que fazer? Como entender essa dinâmica? Como processar? Então, já entendi. São essas feridas e o que se busca são essas consequências. E o que eu faço com isso?
Então, controle. Quando a criança ainda precisa de algo ou alguém que olhe para mim, que me satisfaça, mas eu busco isso fora, eu não tenho dentro. Então, é como se eu sentisse que eu tenho em minhas mãos um quebra-cabeça, onde faltam diversas pequenas peças. Mas ao invés de eu conseguir olhar para dentro de mim e suprir essa minha demanda, essa minha necessidade emocional, eu quero que o que está fora, que o externo, venha suprir. Então, eu quero que os lugares pelos quais eu transito me proporcionem essas sensações ou as pessoas com quem eu me relaciono. Então, eu acabo projetando a minha necessidade para algo ou para alguém. Quando eu ainda estou nessa questão do controle, ou seja, eu preciso controlar para me assegurar que isso vai acontecer, que a resposta externa será compatível com o que eu busco, eu ainda estou na minha criança interna ferida. Então, a criança, ela só quer ter suprida a sua necessidade. Então, ela vai fazer qualquer coisa para controlar os contextos. Então, se você se puser um pouquinho no lugar da criança, ela precisava se alimentar. Um exemplo, né? Então, ela precisava do alimento. Ela vai fazer qualquer coisa para conquistar o alimento. Ou ela precisava que aquela brincadeirinha que ela estava fazendo fosse vista com bons olhos pelo seu adulto, que achassem graça, que achassem que é interessante. Então, vai se esforçar, vai fazer qualquer coisa para tentar chamar a atenção para aquilo de bom que ela já faz. Então, quando você tem a necessidade do controle, perceba, tem um aspecto interno seu, a criança interior que todos nós temos, tá? Não é só criança pequena que tem criança interna. Todas as pessoas têm esse aspecto interno. Vamos lembrar, conforme a nossa live da semana passada, o que é a criança interior? É o nosso aspecto mais puro, mais genuíno. É a nossa conexão com a fonte criadora de tudo que existe e a expressão do nosso potencial criativo. Mas quando essa criança não teve as suas necessidades atendidas, ela se mantém com feridas. E até eu vou usar um exemplo de um atendimento que eu fiz hoje. É como se nós fôssemos passando pela vida achando que aquela ferida já está cicatrizada, mas existem gatilhos. Então você se depara com algumas demandas, toca de novo naquela ferida, abre e volta a sentir dor. Mas não é uma dor somente física, é uma dor emocional. Então, o que fazer? Hoje, você dar a você mesma aquilo que ficou faltando. Então, como faltam essas peças nesse quebra-cabeça, você vai olhar para aquele contexto onde você cresceu, a sua fase de molde, e procurar compreender os adultos que cuidaram de mim, o que eles me entregaram, o que eles tiveram condição e consciência suficiente para me proporcionar. Eu vou lá tomar tudo isso, ou seja, pego para mim as lições, as experiências, o aprendizado e olho, ok, o que ficou faltando aqui? E aquilo que estiver faltando, você, na verdade, não vai buscar aqueles adultos para suprir, e tampouco qualquer outro adulto fora. Você vai buscar em você os recursos para a satisfação disso tudo. Então, você vai buscar aprendizado, informação, aconselhamento, se necessário, um processo terapêutico, outros referenciais externos, para que você possa garantir para si o que ficou faltando. Vamos relembrar? Validação, acolhimento, aceitação, concordância e segurança. Ah, Cris, mas se eu não tenho isso de fora, quem vai me suprir? Aqui vem a resposta mais importante. É você mesma que vai suprir tudo o que for necessário. Ah, Cris, mas eu não sei como é me sentir amada, eu não sei como é me sentir validada. Então, você terá pequenas atitudes para a autossatisfação. Por exemplo, se você nunca teve um elogio diante de algo bom ou bonito que você tenha feito na sua vida, esmere-se, esforce-se para dar o seu melhor e você vai olhar para si, para o trabalho que você tiver feito, com olhos de bondade e dizer: puxa vida, eu sou capaz de fazer isso aqui. Parabéns. Você se engajou, você se empenhou, você conseguiu. Aí vem o senso crítico lá no fundo, né? Nossa, mas isso não está tão bom, isso poderia estar melhor, porque muitas vezes vem aquela memória antiga, né? De alguém criticando ao invés de elogiar, validar você. Então você acolhe essa memória
e contextualiza. Aquele adulto que me falava essas coisas não está mais aqui nesse momento e hoje eu posso me acolher um pouco melhor. Eu posso me tratar com um pouco mais de compaixão e amorosidade. A partir disso, ocorre algo muito importante, uma grande virada de chave, que é você passa a amadurecer, a adultecer. Então, você pega essa função materna da autossegurança, do autocuidado, né, de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, de tudo que você precisa fazer para se manter viva. Pega a função paterna, que é parabéns, isso mesmo, minha filha, meu filho, vai para a vida, vai brincar, pega o skate, pega a bicicleta, vamos dar o passeio, vamos conhecer pessoas diferentes. Então, a função de se manter viva e a função de se levar para a vida, para as experiências, dá para você. Você se oferece isso que ficou faltando. E se você não sabe, você vai aprendendo a fazer aos pouquinhos. Então, um pequeno elogio, um pequeno incentivo a você sair da inércia, da estagnação. Um exemplo, você quer muito adquirir um conteúdo, um conceito, um aprendizado, mas sempre vai se sabotando, porque lá no fundo tem aquele medo de o que vão pensar de mim? Será que é adequado o que eu vou estudar? Será que isso será visto com bons olhos? Será que vão brigar comigo? Será que vão me deixar de lado e fingir que eu nem existo por eu ter feito essa escolha? Então, é você poder olhar para isso e dizer: aqueles adultos me transmitiram o que eles tinham de melhor dentro de si, mas hoje eu escolho ter uma nova atitude diante dessas situações. Então, eu me autorizo a fazer determinado curso, a buscar determinado conhecimento, a ir para a vida. Então, você para de ter o foco voltado para o externo, os seus receptores todos ativados para o que vem de fora, e você vira esse foco para dentro. Então, eu me acolho, eu me valido, eu me autorizo, eu me proporciono a segurança que necessito. Segurança para quê? Para dizer para mim mesma, eu tenho condições de dar esse passo. Ah, mas um passo grande eu não consigo. Então, você dá um passo pequeno ou vários passos pequenos até conseguir cumprir a sua trajetória. Então, o que é comandar a sua vida? Entender suas necessidades e desejos, tomar atitudes visando a resolução da questão. Tem uma frase muito importante, se você puder, memorize e leve para a sua vida. Quando nós estamos baseadas na ação da nossa criança interior ferida, nós terceirizamos. Nós queremos que algo, alguém, sempre fora, venha resolver o que nós precisamos. Quando nós adultecemos ou amadurecemos, nós visamos a resolução. Então, criança terceiriza, adulto resolve. Ah, mas eu não sei resolver. Então, eu vou buscar o recurso, a informação, a orientação. Eu vou assistir uma aula, uma palestra, participar de uma vivência, fazer a leitura de um livro, entrar num curso específico, conversar com alguém, me aconselhar. Ou seja, eu saio da estagnação, eu saio da inércia e parto para a ação. Então, isso é comandar a vida. Eu paro de querer controlar tudo e todos para me assegurar que vou ter o suprimento emocional que preciso e, opa, eu mesma vou proporcionar esse suprimento emocional. Por quê? O mundo, ele reflete aquilo que nós somos. Então, se nós já temos tudo isso bem resolvido dentro de nós, cabe um parênteses aqui, você sempre vai ter trabalho interno para fazer, tá? Isso não acaba. Mas quanto mais bem supridas nós estivermos com as nossas próprias demandas, mais harmoniosas serão as relações que nós estabeleceremos com as pessoas. Por quê? Eu não quero me relacionar com alguém que venha suprir algo que é meu, algo que é dever de casa, lição de casa que eu preciso fazer. Então eu vou para a vida muito mais disposta a ter trocas edificantes. Então eu entrego um pouco do meu melhor e recebo o melhor que a pessoa tem a me oferecer. E eu continuo oferecendo o meu melhor e recebendo o melhor das pessoas. Então são relações de ganha-ganha. Você não está ali maternando, cuidando de alguém que ficou faltando muita coisa, ou exigindo de alguém que talvez nem tenha a obrigação de lhe proporcionar algo, mas que você sente que você precisa me dar, você precisa me oferecer, você precisa olhar para mim. São relações de codependência. Então, controlar pressupõe
codependência. Então, eu tenho o dependente e o codependente. Relações aqui, normalmente, que adoecem as pessoas, adoecem emocionalmente e, às vezes, até fisicamente. Então, para que nós tenhamos relações cada vez mais saudáveis, o primeiro passo é acolher o passado como foi, absorver dele as lições que ele proporcionou para nós, olhar para as demandas internas que ainda precisam desse cuidado, dessa atenção, e vale lembrar, se precisar, busque ajuda profissional, não é vergonha nenhuma, para que só então você possa trilhar o caminho, caminhar pelos seus próprios pés. Tá? Crie mecanismos para evolução, crescimento, realização e fazer dar certo. Até anotei uma frase bem importante aqui para você. Então, admitir que você é vulnerável e falível. Enquanto você quer controlar tudo que se passa, você não admite o erro. Você busca constantemente a perfeição para você e para os outros. Então, se os outros não forem perfeitos, logo eles não são bons. Mas quando eu adulteço, quando eu amadureço, eu entendo que eu também sou falível, eu também tenho os meus pontos fracos e os meus pontos cegos, e com isso vou fazer algo de bom. Então, se eu entendo as minhas fragilidades, eu vou buscar um recurso, eu vou procurar suprir aquela fragilidade e me tornar forte naquilo. Se eu desconheço algo, eu vou buscar conhecimento. Se eu desconheço uma habilidade, eu vou buscar instrução. Então, se eu errar, eu não errei porque eu quis agradar alguém, mas eu errei porque faz parte do processo de aprendizado. Então, eu vou sempre realizar algo buscando a assertividade, tentando acertar. Mas se eventualmente não transcorrer como eu planejei, como eu programei, eu imediatamente já percebo e busco contornar aquilo que fugiu um pouquinho daquilo que eu imaginava, que eu esperava, daquilo que eu programei. E com certeza, na próxima oportunidade, eu farei um pouco melhor. Então, lembre-se, controlar pressupõe ainda eu buscar uma demanda externa e estar sendo literalmente controlada por uma criança interna ferida, e comandar a vida é eu primeiro acolher esse aspecto interno, essa minha demanda emocional ou várias demandas emocionais, tomar a função materna e a função paterna, autocuidado e ir para a vida, e buscar sempre o aprimoramento. Então, eu me lapido, preencho as lacunas, como eu tinha falado antes. Busco o lugar onde ficaram perdidas essas peças do quebra-cabeça para poder preencher. E quando eu olho o panorama, olho de cima, eu enxergo. Nossa, agora completei. Ou ainda não, falta essa peça ou aquela peça. Mas eu, sempre lembrando, é o protagonismo. Eu vou buscar o recurso necessário para a resolução. Então, esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para você. Uma leve expressão, um leve esclarecimento sobre controle e comando, todos baseados na visão da criança interior que todos temos e sempre teremos do início até o final da nossa trajetória de vida. E relembrar a você, você pode assumir o protagonismo da sua história e fazer a diferença. Então, se você não teve algum desses suprimentos emocionais, cabe somente a você hoje desenvolver os recursos para a resolução. Então, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, eu vou deixar esse material aqui disponível. Caso alguém ainda tenha perguntas para fazer aqui, então, primeiramente agradecer quem participou aqui conosco, né, absorveu o conteúdo dessa live. E lembrando, esse conteúdo faz parte de uma atividade que nós vamos promover na próxima sexta-feira, chama-se Sessão Diagnóstica da Criança Interior, onde você vai se aprofundar ainda mais e entender quais as origens de tudo isso que você passa hoje e o que fazer para transformar ainda mais a sua realidade. Então, agradeço a presença de todos, esse conteúdo vai ficar disponível para poder compartilhar à vontade. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro. Até breve.